Olá, lindezos e lindezas! Tudo bem com vocês, meus amores? Olha aqui, nós vamos falar sobre influências indígenas dentro da língua portuguesa, né? Iniciamos aqui o nosso módulo 136, 137 e 138. E aí eu vou ler aqui uma nota para vocês. No romance de Triste Fim de Policarpo Quaresma, do escritor Lima Barreto, a personagem principal, cujo nome se dá ao título ao livro, uma patriota idealista, sugere à Assembleia Legislativa que o tupi seja adotado como uma língua oficial, sob o argumento de que a língua é a mais alta manifestação da inteligência de um povo e a sua criação mais viva e original, e, portanto, a emancipação política do país requer como complemento e consequência a sua emancipação idiomática. Apesar da reivindicação conter um radicalismo que é desconsiderada a evolução natural das línguas, o fato é que o tupi efetivamente tem relevante peso para dar à nossa língua portuguesa, como toques expressivos de brasileiridade. Por isso, neste grupo e módulos, o foco será a contribuição dessa língua indígena e também de outras, que se deram principalmente no âmbito do léxico. Entende-se que a compreensão total da língua portuguesa deve levar em conta a influência indígena. Olha só que informação valiosa. E ele nos diz que quando estudamos na escola a língua portuguesa, é comum nos darmos conta de que vários aspectos deixam de ser abordados. Pode-se perceber, por exemplo, que muitos usos cotidianos da língua não são explorados nos livros de gramática ou que as influências indígenas no português brasileiro são postas de lado nos estudos tradicionais. Logo, é sobre estas últimas que estudaremos nestes módulos. Leia o texto a seguir a respeito das contribuições do tupi na língua portuguesa. Meus amores, é de extrema importância de que vocês leiam esse texto. Tupi deu importantes contribuições aos portugueses, ok? Ele começa falando: meu xará, carioca da Tijuca, foi ao Pará surfar a Pororoca e um rio infestado de piranhas e jacarés. Nas margens viu jacarés, coatis e capivaras. No céu sobrevoavam araras, tucanos e urubus. Enquanto lá estava, bebeu suco de caju e de maracujá. Comeu pipoca, mandioca, carne de tatu e de paca. Visitou uma taba amazônica. Foi cutucado por um curumim curioso. Dormiu em uma oca cheia de cupim e ficou com o corpo coberto de perebas, né? Foi atendido por um pajé. Depois de algum tempo, quando já estava na pindaíba, voltou para casa. E aí vocês continuem, por gentileza, falando aqui do contexto e do texto, ok? Para que vocês possam entender o melhor dessa influência indígena dentro da nossa língua portuguesa, ok? O texto se inicia mencionando diversas palavras de origem indígena. A seguir, indicam-se os elementos em tupi, que foram algumas delas, a fim de que se possa compreender sua etimologia. O que é etimologia? É o significado da palavra. Então vamos lá. Xará. Geralmente, os rapazes, né, os meninos vão brincar: ô xará, vem aqui. Ou então pessoas que têm o mesmo nome: ah, esse aqui é meu xará, né? Então Tiago chama o outro Tiago: olha, ele é meu xará, ou seja, temos o mesmo nome. Então aqui, che, né, meu, iurera, nome, ó lá, xará, né, meu nome. Carioca é o quê?
carioca. Cara, aqui, ó, caraiva, né? E no caso, oca, de casa, ok? Carioca, homem branco, né? Pipoca, aquela coisinha gostosa que a gente gosta de comer aí assistindo um filme, não é verdade? Então aqui, pipoca também tem o pi e o ra, que é a pele, e o poca, que é rebentar, não é arrebentar. Na língua indígena, rebentar. Curitiba, além de ser o nome de uma cidade muito bonita, tem também aí um pontinho da língua indígena que fala do curi. O curi é chamado de pinhão. Pinhão, lembra nas festas juninas? Que tem aquela pinhão que de casquinha dura, bem dura, que geralmente se cozinha, aí vai tirando a casquinha e tem ali dentro um tipo de uma batatinha bem gostosa para se comer. Então, curi, pinhão. E tiba é um lugar, ok, ó, Curitiba, ok? Então, veja bem, dentro daquela casquinha do pinhão tem uma batatinha, que é como se aquela casquinha fosse a casa, fosse a proteção, fosse o lugar onde aquela batatinha se protege, né? Nasce ali, forma-se aquela casca dura por fora, que é a casa, que é o lugar onde mora o pinhão, ok? Aqui, urubu, uru, ave grande, nós conhecemos o urubu. E o bu, negro, ok? Então, o urubu, ele tem a cor negra. Mandioca, outro alimento aí muito bom, muito gostoso, onde se faz aí várias coisas com ela. Mandioca frita, bolo de mandioca, pão de mandioca, mandioca assada, enfim. Várias coisas feitas com a mandioca, né? Mani, deusa dos Guaranis. Olha só, Mani. E oca, novamente, casa. Mandioca também tem aquela casca toda marrom, um pouco mais grossa, onde a protege, que assim que descascamos temos aquela batata dura, né? Eu falo batata dura, que ao cozinhar torna-se um alimento aí muito bom, ou também pode ser ralada para fazer uma farinha, um bolo, enfim, mandioca. Identificar em português as palavras que se originam de outras culturas, como a indígena, é uma forma de compreender os processos históricos responsáveis pela dinâmica de uma língua. Afinal, se há em nosso vocabulário palavras que derivam do tupi, é porque os indígenas primeiros habitantes do Brasil povoaram nosso território de forma ampla. E essa presença, no caso a presença linguística, não é ainda mais destacada porque em determinado momento a nossa história, as nossas manifestações indígenas foram duramente reprimidas. Ou seja, foram meio que ofuscadas, né? No momento em que houve toda a posse de terra, onde houve toda a dispersão, no caso dos indígenas. Aí nós vemos aqui as famílias sendo transportadas, sendo expulsas de alguns lugares, né? Por aqueles malfeitores, ok? Aí veja aqui, ó. Ainda que o português falado no Brasil seja marcado pela presença da língua indígena, não se deve desconsiderar a opressão sofrida por essa cultura. E eles sofreram muito mesmo, né? Toda a opressão, né? Então, vale muito a pena, e eu creio que em História do Brasil vocês devem estar vendo isso também, a história dos indígenas, né? E também a rica linguagem e que tem como influência também dentro da nossa língua portuguesa. Ok, meus amores? Então termina aqui esse módulo. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima aula.